Bem-vindos ao documentário do Nome 4. Bom, neste documentário iremos abordar diversos assuntos, como história, sociologia do trabalho, cultura de Natal RN e planejamento e gestão de recursos hídricos para o semiárido. Assim que saímos de Panguaçu RN, podemos notar uma vegetação típica, a caatinga, caracterizada por possuir espécie de pequenos e médio porte, com troncos grossos e galhos tortuosos, características essas que são resultado do clima seco local, que também faz com que as plantas tenham poucos espinhos e folhas. Tal vegetação distribuída de forma espaçada, presença de plantas que produzem cera para revestir as folhas, como carnaubeira, presença de plantas que perdem as folhas e secam para evitar a perda de água, como as caducifolias, e voltam a florescer em períodos chuvosos. O município ainda possui uma parte da mata ciliar de carnaúbas, que foi seriamente desmatada para dar lugar a imensas plantações de banana, manga e algodão. A vegetação de Natal RN é composta por fragmentos da Mata Atlântica e formas litorâneas como mangues e restingas. A região localizada entre a zona da mata e o sertão é conhecida como agreste ou zona de transição, entre essas duas vegetações da caatinga e mata atlântica. Não é tão seco e não tão quente como o sertão, e nem tão úmido como a zona da mata. Possui vegetação característica tanto da caatinga, com cactos, bromélias e arbustos, com galhos retorcidos, quanto da mata atlântica, com a floresta densa e fechada, constituída de planaltos e serras. Quanto aos rios que cruzam esse trecho, a grande parte são rios temporários, ou seja, aqueles que secam em determinados períodos do ano, geralmente nos meses de estiagem. Chegando em Natal, o primeiro ponto é a Praia de Ponta Negra. A Praia de Ponta Negra ela enfrenta diversos problemas ambientais, como a erosão, a poluição e a degradação das dunas. E devido à construção de edifícios ao redor da praia e às condições naturais do avanço do mar e da maré alta, existe o risco do mar avançar cada vez mais e invadir o calçadão e as áreas residenciais. Para tanto, estão sendo tomadas algumas medidas, como a colocação de barreiras de contenção para proteger o calçadão, a instalação de blocos de concreto para formar baias e também está sendo realizada a obra de engorda da praia para alargar a faixa de areia que se encontra bem reduzida, então dessa forma retirada grandes quantidades de areia do fundo do mar. Alguns impactos ambientais negativos que podem surgir decorrentes da engorda são a erosão de bancos de areia da praia, degradando-os ao longo do tempo, problemas de balneabilidade e impactos na fauna e flora marinha. A informalidade é um trabalho muito decorrente no Brasil, como podemos evidenciar na cidade natal, principalmente em Ponta Negra. Muitos trabalhadores exercem suas profissões por independência própria, sem carteira assinada, sendo assim, sem direitos trabalhistas. Os mais comuns vistos na praia foram homens trabalhando com barracas, artesanato, ajudante de estacionamento, pessoas vendendo bebidas, quadros, cangas, doces, todos por conta própria, buscando seu sustento. Há vários fatores que levam a essa informalidade, como o aumento do desemprego, falta de formação e escolaridade decorrente do fato de muitos abandonarem a escola por não haverem como perspectiva de vida, ou por precisarem trabalhar cedo para ajudar em casa ou para conseguir independência. O crescimento urbano também e a negligência governamental em dispor de mais empregos. Contudo, é um trabalho sem garantia. O lucro de cada dia é imprevisível, às vezes nem supre as necessidades básicas, e o trabalhador não tem direitos trabalhistas, como a aposentadoria. A informalidade é crescente devido ao modelo capitalista em que vivemos, máquinas substituindo a mão de obra, busca por independência financeira, a ideia do empreendedorismo. Mesmo havendo formação, visto como um caminho mais fácil, algumas profissões deixam de existir, assim como outros fatores. A cultura é heterogênea. Há a presença de uma diversidade em todos os lugares que passamos, pessoas com diferentes vestimentas e cortes de cabelos, diversas formas de expressões, ocorrendo uma fusão de várias culturas e valores. Esse é um dos traços chamativos de um ponto turístico, permitir esse encontro, essa fusão de várias culturas, de diferentes regiões, raças, classes sociais, religião, moda, língua, de todo lugar do mundo. Por esse fator, não dá para se determinar uma só, tendo uma formação plural de culturas, de tudo vimos nesses pontos turísticos. Essa é a riqueza, diversidade. Contudo, existe a cultura de nossa região, em meio de toda essa variedade, um conjunto de características únicas do sertão nordestino.
desde as paisagens, com a presença da caatinga, o criativo e tradicional artesanato, a culinária típica, a capital que visitamos sendo parte da história de resistência e miscigenação. O Rio Potengi, localizado em Natal, é o principal rio do estado do Rio Grande do Norte, com sua nascente em Serra Corá, no interior do estado, e sua foz em Natal, onde deságua no Oceano Atlântico. Seu estuário é a zona de transição entre o mar e a terra, onde acontece o encontro da água doce com água salgada. Os aspectos positivos do estuário se justificam na sua beleza natural, proteção de organismos terrestres e ainda como objeto de estudo e laboratório natural para os estudiosos. Os manguezais localizados nessa zona de transição do rio com o mar são cruciais e funcionam como um berçário para a vida de diversas espécies marinhas, devido à grande quantidade de matéria orgânica presente ali. Também desempenham um importante trabalho na regulamentação do clima e são grandes aliados contra o agravamento do aquecimento global. O Forte dos Reis Magos é uma das mais antigas construções militares do Brasil, localizada em Natal. A construção dessa importante fortificação iniciou-se em 1598 e foi concluída em 1608, com o intuito de proteger a costa nordeste do país contra invasões estrangeiras, principalmente dos ataques holandeses e franceses. O responsável pela arquitetura do forte foi João da Costa, um engenheiro militar português, e a estrutura do forte tem formato de estrela com bastiões em seus ângulos, muito utilizada na época renascentista. Ele constrói estrategicamente em um promontório rochoso para aumentar a eficiência defensiva. As paredes são construídas com pedras, conchas e óleo de baleia, com algumas seções revestidas com cal. Os holandeses têm uma grande conquista em relação às invasões. Após não terem sucesso na tentativa de invadir Salvador, eles invadem a capitania do Rio Grande do Norte e, dessa forma, eles entram em confronto com os soldados do capitão Mor, Pedro Mendes e Gouveia, em 12 de dezembro de 1633, durante 3 dias, até que tomaram a fortaleza dos Reis Magos, que passou a ser chamada de Castelo de Keule, e a cidade que se chamava Natal passa a ser chamada de Nova Amsterdã. E só em 1654, os portugueses conquistaram a fortaleza, após a vitória da Batalha dos Gurapes. No início do século XIX, não se tem mais ameaças de invasões e o forte se torna prisão em 1865 e depois como posto de observação. Nos dias atuais, o Forte dos Reis Magos é a atração turística que preserva a história militar e colonial do Brasil, administrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural. O Parque Estadual Dunas, mais conhecido como Bosque dos Namorados, é uma importante área de conservação de 1.172 hectares de Mata Atlântica e abrange uma variedade de ecossistemas, como dunas móveis, vegetação de restinga e lagoas, e é situada no coração da cidade de Natal. É administrado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o IDEMA, criado através do Decreto Estadual número 7.237, de 22 de novembro de 1977, o parque é a primeira unidade de conservação ambiental implantada no estado do Rio Grande do Norte e parte integrante da Reserva de Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Unesco, que a declarou Patrimônio Ambiental da Humanidade. Sendo o segundo maior parque urbano do Brasil, o nome de Bosque dos Namorados reflete a ideia de um ambiente romântico, ideal para quem busca por um lugar tranquilo em meio à natureza e servindo refúgio da vida urbana. Foram construídos caminhos pela área para pedestres divididos entre a trilha dos répteis e a trilha das aves, identificáveis pelos desenhos em mosaico ao longo de cada um. Além dos brinquedos, existe também uma área com várias mesas para piquenique e uma área de jogos no Bosque dos Namorados. Localiza-se também a sede administrativa do Parque das Dunas, centro de visitantes, biblioteca, centro de pesquisas, viveiro, unidade de mostra de vegetação, anfiteatro Pau-Brasil, Folha das Artes, Largo Artificial, ao longo das quais os visitantes conhecem aspectos e elementos do ecossistema dunar. Os Parques das Dunas e Natal RN desempenham um papel crucial para a cidade em diversos aspectos. Eles ajudam a conservar a vegetação nativa e a fauna local, protegendo o ecossistema de dunas que é característico da região. Isso é fundamental para a manutenção da biodiversidade e para a estabilização do solo. Educação e conscientização. Os parques servem como um espaço educativo, promovendo a conscientização sobre a importância da conservação ambiental. Trilhas e programas educacionais ajudam a informar a população e os visitantes sobre práticas sustentáveis e a importância da preservação dos recursos naturais.
a qualidade de vida, oferecem áreas verdes e espaços de recreação para os moradores locais, promovendo atividades ao ar livre e melhorando a qualidade da vida da população. O contato com a natureza pode ter benefícios significativos para a saúde mental e física. Regulação climática. A vegetação dos parques contribui com a regulação da temperatura e a umidade local. Árvores e plantas ajudam a moderar temperaturas extremas e a melhorar a qualidade do ar. A proteção contra a erosão. As dunas e as vegetações ajudam a proteger a cidade contra a erosão do solo e estabilizar a areia, o que é especialmente importante em áreas costeiras e vulneráveis. Além disso, é muito importante os aquíferos da área de conservação, onde abastece 70% da cidade, contribuindo também com a recarga dos aquíferos subterrâneos.